Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma revisãozinha que nem eu falei com vocês, pra gente ver as partes principais que podem cair na nossa prova aí. Lembrando que quinta-feira a gente tem agora uma prova que vai cair a parte de discos e RAID, né? Então vamos começar por isso, tá certo? Então vamos lá. A gente vai rever aqui, né, os slides que a gente viu já. Primeira coisa que vocês precisam saber é sobre HD, né? Saber o que é HD. E aí o que a gente precisa saber de HD na verdade? Né, de todos esses discos, né, de todos os discos que a gente está falando aqui, que são de armazenamento permanente. Você guardou lá, não vai perder se acabar a energia do computador, assim como acontecia na memória RAM, na memória cache, nos registradores, que se você desenergiza o computador para de funcionar. E aí o que é importante a gente saber são essas coisas aqui, que no caso do disco rígido a gravação é magnética, né? Você tem uma cabeça de leitura e escrita, e que o disco ele é gravado dos dois lados. Então você tem aqui, você tem que saber essa divisão. Na verdade, o importante saber que a gravação é magnética é essa divisão entre trilhas, setores e cilindros, né? Cada trilha é um círculo, é uma circunferência que tem aqui, são circunferências concêntricas, né? Concêntricas todas as trilhas. Então aqui eu tenho a trilha 0, trilha 1, trilha 2, trilha 3. Não precisa saber qual que é 0, 1, 2, 3, não. Eu preciso saber que isso aqui é uma trilha, outra trilha. Que as trilhas são divididas em setores. Cada fatiazinha de pizza dessa aqui é um setorzinho da trilha, né? Então aqui eu tenho um setor, outro setor, outro setor, outro setor. Tenho os setores da trilha. Os setores todos têm a mesma capacidade, né? 512 bytes. E que as trilhas dos vários discos, né, de cada face e dos vários discos, se tiver mais de um disco, as que têm o mesmo número juntos formam um cilindro. Então cilindros é o conjunto de trilhas que formam que estão nas faces, nas distintas faces, né, e com o mesmo número. Por exemplo, todas as trilhas 0 de todas as faces de todos os discos formam o cilindro aí, um cilindro 0. Aí além disso, o que precisa saber da parte de HD é essa questão dos tempos, né? Tempo de busca, tempo de latência e tempo de transferência. O que é cada um? O tempo de busca é o tempo para você posicionar a cabeça na trilha correta. É o tempo para a cabeça se mover para lá e para cá e ela chegar na trilha correta. É o tempo que mais demora. Depois que ela chega na trilha correta, ele tem que esperar a rotação do disco para poder o disco chegar na posição que você tem que ler. E aí esse tempo aí é o tempo de latência. É o tempo que demora para o disco girar e chegar no setor exato que você está querendo ler. E por último tem o tempo de transferência, que é o tempo para os bits chegarem até o destinatário, né? O maior tempo é o tempo de busca, que a gente falou. Apesar dos discos normalmente serem vendidos se especificando qual é a velocidade de rotação deles, né? Que tem mais a ver com o tempo de latência, né? É isso. Depois tem que saber sobre SSD, que o SSD é uma evolução dos discos rígidos, porque ele acaba com a parte mecânica, ele é totalmente eletrônico, né? E aí você tem vários tipos de SSD. O que a gente precisa saber sobre SSD é que eles podem ser de flash, NAND ou NOR, né? O NOR tem leitura de dados mais rápidas, né? O NAND é um pouco mais lento, mas é mais barato, né? A gente não precisa saber dos circuitos aqui não, mas a gente precisa saber que o NOR, como ele é mais caro, ele é para firmware de roteadores, de Wi-Fi, de TV e tal, e o NAND é mais usado em dispositivos de armazenamento. E aí ele pode ser do tipo SLC, MLC, TLC e QLC, né? Single Layer Cell, Multiple Layer Cell, Triple Layer Cell e Quadruple Layer Cell. E de acordo com o tipo, você vai tendo memórias mais caras ou mais baratas. Esse quadrinho aqui mostra bem isso, né? Do SLC para o QLC, você tem cada vez mais, a coisa ficando cada vez mais barata, né? E em compensação também você tem menos escritas por célula. A questão das escritas por célula é um determinante da vida útil do SSD, né? Quantas vezes você pode escrever numa célula? Se você chega nesse limite, ele pode parar de funcionar, né? Justamente para evitar esse problema, em detalhes assim do triple level, do quad level, só saber que são 1 bit por célula, 2 bits por célula, 3 bits por célula e 4 bits por célula. Esse vertical NAND aqui é detalhe. E aí esse negócio de desgaste das células, que eu tenho uma vida útil, um limite de vezes que eu posso escrever, isso é minimizado
pela técnica de distribuição de uso, que é o air leveling, em que você só escreve de novo no primeiro setor do disco, né, num setor de disco, se você tiver escrito em todos os outros antes. Então você não fica sempre escrevendo no mesmo setor, como acontece no HD, porque não tem esse problema. Você vai escrevendo nos setores do disco e você só volta a escrever num setor que já foi escrito, se ele for liberado, se o espaço dele for liberado, se você já tiver escrito nos outros que nunca foram escritos antes. Então com isso você mais ou menos distribui a quantidade de escritas entre todos os setores do disco, né? Entre todas as células do disco. Você meio que desgasta elas por igual e aí você maximiza a vida útil do seu SSD. E aí ainda tem discos óticos, né? Que o disco ótico você tem os CDs, DVDs e Blu-ray, que funcionam mais ou menos do mesmo jeito. O que muda do CD para o DVD para o Blu-ray é só uma melhoriazinha no processo. Basicamente a ideia é de reflexão, né? Eu tenho um plástico transparente aqui, uma camada de dados de alumínio, né? E uma outra superfície aqui por trás aqui, né? Um policarbonato. Então eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma superfície de alumínio. Se ela tiver mais baixa que assim, ó, você tem um laser que você joga, ele reflete, isso aqui funciona como espelho e chega no sensor. Quando você está no orifício, quando você está na parte que está mais, que tem um baixo relevo, vamos dizer assim, você joga o laser e ele não chega no sensor. Então você consegue detectar o laser chegar ou não no sensor como zeros ou uns. Presença de 0 ou 1. Então você consegue armazenar dígitos binários, zeros e uns. Né? Isso funciona assim para o DVD também. A diferença é que para o DVD a diferença aqui para o DVD aqui você vamos dizer assim, a trilha é mais próxima uma da outra, você tem menos espaçamento na trilha e também o tamanho desses orifícios, né, o tamanho desses bits é menor, então você consegue armazenar mais dados no mesmo espaço. Faltou dizer que tanto no CD, quanto no DVD, quanto no Blu-ray, eu só tenho uma trilha, porque a trilha é em espiral, né? Então, nesses discos óticos, a velocidade de giro ela vai mudando com o tempo. Você não tem uma velocidade de giro constante, né? E você tem uma trilha em espiral. E aí, no DVD a mesma coisa, e no Blu-ray a mesma coisa, só que mais compacto ainda. Tanto no Blu-ray quanto no DVD você ainda tem a possibilidade de ter mais de uma camada. Quando você tem aquela alumíniozinho que reflete, você tem uma camada aqui, ó, e tem outra camada em cima. Então aí você tem dois lasers. Você tem um laser que ele é refletido nessa camada de baixo, e um outro laser que ele consegue penetrar por essa camada de baixo e é refletido só pela camada de cima. E aí você consegue ter duas camadas de armazenamento de dados, você consegue armazenar mais dados ainda. Tá? Então, gente, de disco é isso que tem que saber. Essa questão do disco ótico, né, da reflexão aqui, como é que funciona, do fato de você ter uma trilha única, porque ele foi feito principalmente para acesso sequencial, porque foi feito para áudio originalmente, né? A questão dos SSDs, do armazenamento, de você ter que ficar balanceando aqui com air leveling para poder você não gastar muito uma célula só. A questão dos SLC, MLC, TLC e QLC, e que quanto maior a densidade aqui, né, quanto mais bits por célula, mais barato vai ficando o SSD, e também menos escritas por célula ele suporta. É uma solução mais barata, né? O QLC é uma solução bem mais barata que o SLC. Isso tudo é FlashNAND, você tem o Flash Nokia para firmwares, né? E você tem a parte do HD lá, saber trilhas, setores, cilindros e sobre o tempo de busca, latência e transferência. Basicamente isso que a gente precisa saber de discos. E aí, ainda na prova da próxima semana, entra a questão dos RAIDs, né? Que o RAID é um tipo de paralelismo de disco. É uma forma de eu usar mais de um disco para se comportar, que mais de um disco se comportem como se fosse um só, para tentar atingir algum objetivo, ou ganhar em desempenho, ou ganhar em flexibilidade, ou ganhar em confiabilidade no armazenamento, alguma coisa assim, né? O RAID quer dizer Redundant Array of Independent Disks hoje em dia, né? Tá. E aí o que eu preciso saber de RAID? Eu preciso saber que a gente tem preciso saber os principais tipos de RAID. O RAID 0, que também é chamado de striping. O RAID 0 é quando você pega vários discos e o que você tem como resultante é a soma de todos eles.
Então você armazena um pedacinho da informação aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho, depois volta e armazena aqui, ó, o pedaço 1 aqui, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, depois o 9, o 10, o 11, o 12, o 13. Então você vai distribuindo entre todos os discos a informação. E no final você tem um discão de 32 TB, por exemplo, onde antes você tinha 8 discos de 4 TB. Qual a vantagem disso? Flexibilidade. Se eu quisesse criar aqui 9 discos de 3 TB, eu não conseguiria. Se eu ia criar 8 discos de 3 TB, o nono não podia, porque só ia sobrar 1 TB em cada disco. Se eu gero um discão de 32 TB, eu consigo gerar 9 discos de 3 TB. Eu consigo ter até 10 discos de 3 TB, né? Porque eu tenho um discão de 32 TB. Então gera flexibilidade. E te gera desempenho também. Porque se eu tivesse um disco só, eu ia escrever de uma vez, mas como eu tenho 8 discos, eu posso escrever nos 8 ao mesmo tempo, ou ler dos 8 ao mesmo tempo. E aí os 8 discos juntos aqui, formando um de 32, vão funcionar mais rápido do que se fosse um disco só de 32. Compensação, basta que um desses caras aqui pare de funcionar para que o meu RAID pare de funcionar, porque você vai perder um monte de dado que está no disco virtual. Então, em termos de confiabilidade, ele é muito pior, né? Aí tem o RAID 1, que não tem nada a ver com isso, a não ser pelo fato de que você tem mais de um disco se comportando como se fosse um só. Que o RAID 1 é de espelhamento, ou mirroring, né? Você está fazendo espelhamento entre dois discos. Tudo que você armazena no disco 1, você espelha no disco 2. Isso aqui é o RAID 1, né? Então, eu tenho um aproveitamento, uma eficiência de armazenamento de apenas 50%. Mas eu ganho muito em confiabilidade, porque se um disco parar de funcionar, eu tenho todos os dados no outro, né? E aí, além disso, eu consigo ganhar em desempenho de leitura também, né? Porque eu posso ler dos dois discos ao mesmo tempo. Posso ler a fatia 1 desse disco enquanto eu estou lendo a fatia 2 desse disco aqui. Aproveitar que a informação está nos dois e ler dos dois ao mesmo tempo. Para escrever não, porque eu vou ter que escrever nos dois, não ganho nem perco nem nada. E um outro detalhezinho do RAID 1 é que eu posso ter um disco de spare. É um disco que, se um desses aqui dá defeito, a controladora detecta que deu defeito, ela substitui automaticamente e começa a sincronizar o disco que ainda está bom com um disco novo, para que você rapidamente tenha ele substituído e continue tendo espelhamento, né? Depois do RAID 1, a gente vai direto para o RAID 5. 2, 3 e 4 a gente pulou, né? Porque eles são só uma evoluçãozinha para chegar no 5. E a gente vai para o RAID 5, que é o RAID que você tem bit de paridade. Você tem uma parte de paridade que é espalhada entre os discos. Então eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 discos de 4 TB, em que o disco 1, eu tenho uma fatia de dado aqui, 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 e uma fatia aqui que é uma paridade desses outros dados calculados. Na parte seguinte aqui eu tenho dado, o resto do dado e a paridade no quarto disco. Depois nas próximas fatias a paridade está no terceiro, depois nas próximas fatias está no segundo, depois está no primeiro. Então tem a paridade distribuída entre os discos, né? E se qualquer HD desses aqui falhar, eu consigo calcular todos os dados desse HD a partir dos outros, porque são bits de paridade. Então eu consigo recuperar a informação. Eu tenho aqui um aumento na confiabilidade da informação, porque pode até um disco falhar que tudo continua funcionando. Eu ganho flexibilidade, porque eu vou ter vários discos formando um discão, e ganho confiabilidade, porque eu tenho uma certa redundância aqui no armazenamento. Beleza? Esse é o famoso RAID 5. O RAID 6 é ter dois discos de paridade, menos usado um pouco do que o RAID 5. Detalhes não precisa saber. E esse aqui precisa saber. O RAID 01 e 10, que é sempre assim, né? É você fazer um RAID e depois o outro. Então o RAID 01 é primeiro o RAID 0, ó, tô pegando dois discos fazendo RAID 0, pegando outros dois discos fazendo RAID 0 e junto esses dois RAID 0 no RAID 1. Então é RAID 01. Se a gente olhar aqui parece que é 10, porque mais em cima é 1 e mais embaixo é 0. Não, mas primeiro foi feito 0, depois dos dois RAID 0 eu juntei eles no RAID 1. Então esse é RAID 01. RAID 10 é eu pegar os discos, primeiro fazer o 1 e depois fazer o 0. A gente lê assim, o que é feito primeiro e o que é feito depois. Aqui é 01, aqui é 10. O de 10 tem a vantagem de ele ser mais tolerante a falhas do que 01. Então ninguém usa o 01, todo mundo usa só o 10. Porque aqui eu posso ter até
2 discos falharem, desde que não sejam do mesmo espelhamento. Aqui, se um disco falhar, eu fico só com RAID 0 de um lado. Aqui, se um disco falhar, eu continuo com RAID 1, que é o espelhamento do outro lado. Então qualquer um dos 2 discos ainda pode falhar aqui, tudo vai continuar funcionando para mim. Então RAID 1 0 é o mais usado. E aí eu posso fazer outras combinações aqui também, né? Esse aqui é o que? RAID 5 0. Esse aqui é o RAID 6 0, né? Então eu posso misturar do jeito que eu quiser. Só lembrar que o nome do RAID é sempre o que faz primeiro e o que faz depois. O que faz primeiro aqui, juntando os discos, e o que faz depois, que vai juntar os RAIDs. Então fica 5 0, 6 0. Não é 0 6, é 6 0. Tá certo? É isso que a gente precisa saber de RAID. RAID 0, RAID 1, RAID 5 e essas combinações entre RAIDs aqui, esses agrupamentos de RAID. Beleza, pessoal? De discos e de RAID, é isso que a gente precisa saber. Nada além disso aí, não vai cair nada além disso. Beleza? Bom, na quinta-feira, então, vai cair essas partes que a gente falou até agora, valendo 5 pontos, que eu falei com vocês. Já na terça-feira vai cair a parte de barramentos, né, e dispositivos de entrada e saída. Então, vamos ver o que a gente tem que saber de barramentos aí. Bom, o que é importante a gente saber? Esse esquema do DMA e Bus Mastering, né, que antigamente o que é isso? Que antigamente todas as transferências do barramento eram controladas pela CPU, a CPU ficava o tempo todo, todos os dados tinham que ou ir para a CPU ou vir da CPU. Então copia para a CPU, da CPU copia para o outro lado. A CPU sempre quer copiar o dado do disco para a memória, a CPU lia o dado do disco, o disco vinha para a CPU, da CPU ia para a memória. Com o Bus Mastering, com o DMA não. Os dispositivos já podem pedir, já podem ir diretamente, de transferir os dados diretamente de um para o outro usando barramento, né? Então não é mais só a CPU que controla uma transferência, né? No caso da DMA eu tinha um controlador que fazia isso, e o Bus Mastering, que atualmente o próprio dispositivo já assume o controle do barramento. E aí quando ele acaba, ele vai lá e interrompe a CPU. Então isso é a vantagem de você deixar a CPU mais livre, né? O rápido de barramento é porque se mais de um dispositivo quiser acessar o barramento ao mesmo tempo, tem que decidir de quem é a vez, quem é o melhor. E aí, o que precisa saber aqui é o escorregamento de sinais também, né? É importante saber aquele esquema em que isso limita a velocidade de transmissão num barramento paralelo, porque se eu começar a transmitir muito rápido, pode acontecer de eu ter uma falta de sincronismo, porque essas vias mais internas aqui, ó, da curva, os bits aqui percorrem uma distância menor do que na via mais externa. Então se ele tiver uma velocidade muito rápida, pode ser que quando esse bit chega aqui, já está o primeiro bit daqui chegue, já está chegando o segundo bit da linha 4 aqui. E aí você tem uma falta de sincronismo na chegada. Então para evitar isso, você tem que reduzir a velocidade de transmissão dos bits. Esse escorregamento de sinal faz isso aí, dá uma segurada na velocidade. As interrupções é porque sempre que acontece alguma coisa, como por exemplo uma cópia que o Bus Mastering ou que o DMA acabou de fazer, ele tem que avisar a CPU, ou sempre que você tecla uma tecla no teclado, sempre que você clica um mouse, sempre que você faz alguma coisa, você tem que gerar uma interrupção. Então você tem uma interrupção, é um dispositivo que está gerando, está dizendo para você que algum evento aconteceu. Ele manda um número, na verdade, só pro processador, e o processador, dado aquele número, ele tem uma tabelinha lá de vetor de interrupção, que a gente chama, uma tabelinha, que ele vai executar uma função de acordo com o número. Aconteceu a interrupção de número 3, de número 3 é, sei lá, o teclado. Então eu vou executar a função lá de número 3, que é o que? É pegar a tecla do teclado, ver o que está pressionado e colocar lá numa fila, num buffer lá, para eu saber depois que aquela tecla foi pressionada, por exemplo. Né? Então, isso funciona assim. Hoje em dia, como você tem mais de um processador, mais de um núcleo, né? E às vezes as interrupções podem não interessar a todos, você tem um controlador aí a gente chama de API, que é Advanced Programmable Interrupt Controller, né? Controlador de interrupções avançado, programável avançado. A gente tem um que todo mundo manda informações para ele, todos os dispositivos, e ele, através de um barramento de interrupções, manda para um controlador de interrupções de cada CPU, né, de cada núcleo.
E aí esse cara que filtra só as interrupções que são de interesse desse processador ou desse processador é que vão gerar uma interrupção deles, né? Para você não interromper todo mundo por tudo, né? Falando aqui no histórico dos barramentos, isso é menos importante, isso é só um detalhe, a gente não precisa ficar sabendo como é que foi, o que aconteceu aqui. O que a gente precisa saber, mais do que qualquer coisa, é isso aqui. É o fato de que à medida que foram evoluindo os barramentos, né, e você não podia simplesmente substituir todos os barramentos de uma máquina por barramentos novos, porque senão as pessoas iam ter que periféricos que eles utilizavam, né, dispositivos de entrada e saída que eles utilizavam naqueles barramentos antigos, eles iam ter que jogar fora e comprar novos, se você tivesse uma nova máquina lançando com um barramento totalmente novo. E aí, para evitar isso, as máquinas no momento de transição foram sendo lançadas com o barramento antigo e com o barramento novo, para você poder ir comprando coisas do barramento novo e ao mesmo tempo manter seus periféricos antigos se você quiser, né? E isso é possível através do uso de ponte de barramento, né? Então a existência de mais de um barramento é possível porque você tem ponte de barramento. Você tem a ponte norte que liga os barramentos de maior velocidade e a ponte sul que liga os barramentos de entrada e saída de menor velocidade. Então, por exemplo, você tem aqui o processador ligando na ponte norte, a ponte norte liga na memória, liga, por exemplo, quando tinha a AGP, que era a placa de gráfico, você ligava nela, e liga na ponte sul, que é onde estão os barramentos, por exemplo, de discos, os barramentos PCI e assim por diante. Então, o barramento de menor desempenho está mais longe do processador, né? E uma mudança de paradigma que a gente teve nos últimos anos foi o surgimento do PCI Express, que é um barramento muito rápido, super rápido, mas que é um barramento serial, não é um barramento paralelo. E aí a vantagem de ser serial é que você não tem aquele problema de escorregamento de sinais, né? Serial quer dizer que você manda um bit atrás do outro. Ele tem só duas viazinhas, uma para mandar os dados e uma de referência, né? Então você consegue fazer isso, você consegue ter uma velocidade bem mais alta de transmissão. Para ganhar mais ainda, né, o PC Express pode ter até 16 linhas dessa de transmissão seriais que funcionam ao mesmo tempo. São seriais, né, ou seja, os bits vão um atrás do outro, mas eu posso ter 16. Então eu posso mandar uma sequência de bits, sei lá, uma palavra numa via dessa, outra palavra, né, de mais 64 bits numa outra via, mais outra palavra em outra via. E como as transmissões são independentes de cada uma das vias, eu não dependo de sincronismo entre elas. O sincronismo é importante no barramento paralelo para eu poder recompor um byte do outro lado, dado que eu transmiti um bitzinho do lado do outro. Mas se eu estou transmitindo bytes diferentes em vias diferentes, não tem problema se um chegar um pouquinho depois que a outra, vai ter um lugarzinho lá para ela. E com isso aqui eu consigo ganhar muito em desempenho, né? Então as principais, sei lá, placas de vídeo do mercado hoje são PCI Express, né? Placas de rede muito rápidas, né? Que tem servidores. O PCI Express está começando a entrar nas máquinas, principalmente para as máquinas gamers aí, né? Para você botar placa de vídeos muito boas, né? Está falando como é que a largura de banda dos barramentos cresceu muito. E o PCI Express ele funciona com um esquema de switch, ou seja, você tem uma ponte aqui, tem um switch PCI Express, todos os equipamentos são ligados no switch. Não é um barramento com todos eles, na verdade. É como se cada dispositivo tivesse um barramento dedicado, né? Então, isso faz com que, por exemplo, o disco possa mandar dados para a rede ao mesmo tempo que o USB está mandando dado para a CPU, sei lá. O que não pode é a USB mandar para a rede e o disco mandar para a rede ao mesmo tempo, né? Então, mas não usando um desses ao mesmo tempo, o switch permite que você tenha mais de uma comunicação ao mesmo tempo, o que agiliza ainda mais a solução PCI Express, né? É um funcionamento muito parecido com o de rede. E acho que por último aqui nos barramentos, por último nos barramentos de uso geral, a gente tem o USB, Universal Serial Bus, que é um barramento serial também, mas aqui o barramento serial, o objetivo não é ganhar desempenho, aqui o objetivo é ser flexível, você ligar equipamentos externos, né? Coisas assim. Então você tem o USB aqui para dois motivos, para desempenho e para flexibilidade, né? Aqui é só falar, aqui tem só os padrões, mas nada de importante, não. E por último a gente falou sobre barramentos de disco, né? Nos barramentos de disco aqui a gente tem vários barramentos diferentes que a gente falou. Tem algumas coisas até um pouco históricas. O IDE não está sendo tão usado, não é mais tão usado, já foi usado, né?
Mas vamos até, assim, não tem muito problema isso para disco, não para prova, não. É mais para vocês saberem como é que foi a evolução do ATA e mais saber que hoje o grande foco nos barramentos de disco também são os barramentos seriais, assim como o PCI Express, pelo mesmo motivo, né, para você ganhar em desempenho. Então você tem o SATA, que é o sucessor do ATA. O ATA era o IDE antigo, o barramento padrão mais usado aí de barramento paralelo. Então tem o serial ATA, né, e aí você tem SATA, SATA 1, SATA 2, SATA 3, que só vão aumentando o desempenho, a velocidade de uso. E você tem o SCSI, que é muito usado sempre há bastante tempo, já bastante usado nos servidores, e que tem um desempenho muito bom. Você pode ligar vários discos, altas taxas de transferências. Ele é o bicho, é muito bom, né? E a gente tem o SCSI, que é o Serial Attached SCSI. O SCSI ele é um barramento originalmente paralelo, e você tem o SAS hoje em dia, que é o Serial Attached SCSI. Quando a gente fala em SCSI hoje em dia, a maioria das vezes está falando SAS, que é serial também, e é compatível com o SATA. Então são os dois que estão reinando hoje em dia, o SAS e o SATA, né? Beleza? Bom, de barramentos é isso aí. Isso aí que é o mais importante da gente saber, que são esses barramentos de disco, principalmente o SAS e o SATA, né? O USB como um barramento serial de uso genérico, que o serial aí é importante para você poder ter cabos mais longos, né, e não ter reduzindo assim os ferramentas de sinais e tal, e cabos mais finos também, porque são poucos fios que vão passar de um lado para o outro. Se o barramento aqui fosse paralelo, ia ter 64 fios no mínimo aqui, então ia ser bem mais largo, ia ser pouco flexível. O PCI Express, que usa o fato de ser serial para você ganhar em desempenho, bastante em desempenho, né? E ele funciona com switch, coisa assim. Aí a gente falou em ponte de barramento, né, que interligam os vários barramentos diferentes, tem a ponte norte e a ponte sul. Estou voltando um pouquinho só para relembrar tudo que a gente falou rapidinho aqui. Interrupções, né, como é que funciona a interrupção e tal. Tem essa interrupção periódica do relógio, que eu não falei, mas que serve para poder interromper, para você garantir que a CPU vai ser sempre interrompida. Então essa a de relógio, ela acontece periodicamente, queira o processador ou não, para que ele seja interrompido. E aí normalmente isso é usado para o SO tomar a vez do processador e decidir qual é o que ele vai fazer. Então, para você não ter um programa que roube, por exemplo, o tempo de CPU e o SO depois não consiga fazer mais nada, né? A gente falou em escorregamento de sinais, né, que aqui eu tenho vias de comprimento ligeiramente diferentes, mas que em velocidades muito altas pode fazer diferença e pode desincronizar a transmissão. Falamos no hábito de barramento, que simplesmente vai decidir, se tiver mais de um querendo acessar o barramento ao mesmo tempo, vai decidir de quem é a vez. E por último, na verdade foi o primeiro que a gente falou, que foi o Bus Mastering, ou DMA, que permite que outros dispositivos que não a CPU possam fazer uma transmissão, possam iniciar uma transmissão no barramento, né? Antes disso aí só a CPU que podia. Beleza? Então isso é o que a gente precisa saber de barramentos aí para a prova de terça-feira da semana que vem. E ainda tem dispositivos de entrada e saída, que é muita informação. Então eu vou focar aqui no que é principal de se saber. Tá certo? Teclado não tem nada muito importante para a gente saber no teclado. Então o teclado aqui é bobeira. Assim como o mouse também não tem nada demais aqui, né? Aí começam a entrar as partes que são mais importantes, eu diria, que são monitores e impressoras. A gente saber ter um pouco de noção do funcionamento da evolução, né? Do monitor de CRT, né? Que você tinha um canhão aqui de elétrons com o defletor que desvia, né, esse elétron aqui, e ele chega numa parte frontal aqui, que é um tubo que está uma tela fosforescente, né? E que quando o elétron bate aqui, ela ilumina, né? E aí você tem esse tipo de essa varredura aqui, que acontece várias vezes por segundo. E para você ter várias cores, você tem a combinação das cores RGB, vermelho, verde e azul. Dependendo você tem canhões de elétron das 3 cores diferentes, e essas cores se misturam, e aí você enxerga as inúmeras cores diferentes que a gente pode ter.
de acordo com as intensidades de vermelho, verde e azul, você vai ter cores diferentes se formando, né? Isso no CRT. No monitor de tela plana, o padrão de funcionamento é muito parecido, né? Monitor de plasma, isso aqui a gente nem usa mais tanto. Então o mais importante é o monitor de LCD ou de LED, né? Em que o princípio basicamente é esse aqui, em que você gera através de um LED ou através de uma lâmpada fluorescente, aqui no caso do LCD, você gera uma luz que vai passar por um difusor, que ela é polarizada verticalmente e tal, e você tem aqui o LCD que deixa ou não passar. O que muda de um LCD para o LED é a fonte de luz, se é um LEDzinho ou se é uma lâmpada fluorescente, né? E você tem, basicamente, o que você tem são dois filtros. O filtro traseiro, que é um filtro de polarização vertical e de polarização horizontal, ele deixa passar só, o filtro traseiro deixa passar só a luz polarizada verticalmente, o dianteiro só polarizada horizontalmente. Então quando a luz passa aqui, deixa aqui passar só o componente vertical, que vai ser bloqueado por esse polarizador horizontal, e aí a luz não chega lá no final, ela é bloqueada. Para ela chegar, tem que ter um LCD aqui no meio que faça essa luz dar uma torcida, né? Que é isso aqui que a gente viu, que a luz dá uma torcida, a luz chega aqui, ela se torce, e aí ela estava na vertical, ela fica na horizontal. E aí essa torção aqui do cristal líquido, que é o que faz a luz passar ou não, né? Então quando você ativa eletricamente aqui o cristal líquido, ele dá ou não essa torção. Aqui ele está dando a torção, aqui ele não está dando a torção. Então aqui a luz não vai passar, aqui a luz vai passar normalmente, né? E aí aqui cada pixel é composto de 3 subpixels, né? Vermelho, verde e azul também. Então as cores básicas são vermelho, verde e azul. E eu tenho que saber mais ou menos isso do jeito que eu falei aqui. Não muito mais detalhes do que isso, não. Nas telas sensíveis a toque, acho que não tem nada aqui que eu vá cobrar, não. Eu vou cobrar mais para impressoras. Funcionamento das impressoras, né? Da impressora. A impressora matricial não, mas a impressora jato de tinta para frente, né? Jato de tinta basicamente você vai ter que borrifar tinta, né, no papel. E aí você tem duas formas de fazer isso: a bubble jet e a jato de tinta piezoelétrica, né? Na bubble jet você gera uma bolha de tinta e que você esquenta, porque tem um resistor aqui esquentando ela, você esquenta, ela vai formar uma bolha de vapor de tinta, e quando ela estourar, a tinta vai ser expulsada e vai fazer um ponto no papel. E aí quando ela estoura, ela vai para lá, ela esquentou, expandiu e foi lá, ela faz um vácuo aqui, puxa mais um pouco de tinta para cá, para você imprimir o próximo ponto. E na jato de tinta piezoelétrico, você tem um caninho com a gotinha de tinta que fica na ponta, e um cristal piezoelétrico que vai expulsar a tinta lá vai expulsar a tinta para poder ela ser borrifada, né? Ela ser jogada para o papel absorver e fazer um ponto no papel, né? Da cor que for. Beleza? Esse é um detalhezinho de funcionamento. E aí, depois a impressora laser, né? A impressora laser, que a gente tem que saber é esse funcionamento básico da impressora laser, né? Que você tem aqui um fio corona, que é um fio que esquenta o tambor. Desculpa, um fio corona aqui, que é o fio que carrega de energia estática, não esquenta. Carrega de energia estática o tambor. E aí o tambor fica totalmente carregado positivamente. E aí eu tenho um circuito em laser aqui, ó, que joga uma luz e vai desenhar no tambor a imagem que vai ser impressa no papel, mas vai desenhar carregando negativamente parte do tambor, né? E aí eu tenho uma tinta aqui, que é o 6, né? Eu tenho uma tinta que está em forma de pó, né? Que é o toner, que ele é carregado positivamente também. Então quando ele está aqui no tambor, ele é repelido pelo tambor, mas é atraído só pela parte que foi desenhada com laser. E aí você desenha isso no tambor. Quando o tambor passa aqui, ele vai girando e tem um papel vindo aqui, ele passa perto do papel. O papel foi carregado por um fio corona aqui também. Também foi carregado, o papel foi carregado aqui
de forma negativa, com muito mais intensidade do que o tambor. Então quando ele passa aqui, a tinta que está positiva é atraída para ele, depois ele passa nesse fusor que funde a tinta acaba sendo absorvida pelo papel, né? E a impressão sai aqui, sai quentinha e tal. Beleza? Então é isso que a gente precisa saber da laser. A laser colorida acontece isso aqui 4 vezes, né? Com os 4 fusores diferentes. A diferença é que na tinta, na impressora colorida, a impressora térmica, detalhe, que é na impressora colorida, o que eu preciso saber é que as cores básicas não são mais o RGB, são o CMY, né? Ciano, magenta e amarelo. Porque na mistura de cores aqui é uma mistura de cores da tinta da impressora, é uma mistura de cores aditiva, é uma mistura de cores subtrativa, enquanto no monitor é aditiva. Então as cores básicas são diferentes, cores básicas de luz e cor básica de tinta. Cor básica de luz é RGB, né? Que é vermelho, verde e azul. As cores básicas de tinta, CMY, ciano, magenta e amarelo. Beleza? Os vários tipos de impressoras coloridas a gente não precisa saber não. A gente só precisa saber das impressoras coloridas de jato de tinta, que tem o mesmo princípio de funcionamento, mas eu tenho 4 cartuchos, que é o ciano, magenta, amarelo e preto também. A maioria das impressoras coloridas, né, todas elas hoje em dia, além das cores básicas, ciano, magenta e amarelo, tem também o preto, porque é muito difícil eu conseguir. O preto seria obtido pela mistura das 3 cores, mas é muito difícil na prática eu conseguir um preto realmente preto misturando o ciano, magenta e amarelo. Fica mais ou menos preto. Então, para evitar isso, para a impressão ficar melhor, se a gente tem normalmente um outro reservatório de tinta que é um preto também, para quando precisar de preto você usar a tinta preta mesmo, e o negócio ficar mais bem feito, tá certo? Então, as várias impressoras coloridas que tem, seja já de tinta, seja tinta sólida é uma cera que vai ser derretida, a laser que é o mesmo princípio, só com 4 tintas, a cera que também você esquenta e vai ter toda a sublimação de tinta, que a tinta passa do estado sólido direto para o gasoso e aí é aplicada no papel, todas elas você vai ter 4 tintas diferentes, que é a ciano, magenta, amarelo e preto, que é mais isso que a gente precisa saber do que o princípio de todas elas aqui, que é mais detalhe. Beleza? Depois disso aqui a gente falou sobre impressora 3D, laser colorido, scanner. Isso aqui eu não vou cobrar na prova não. Pararia por aí. Beleza? Então, saber essa questão das impressoras coloridas, do CMYK, né, dessas cores. O princípio de funcionamento da laser aqui, né, que eu falei com vocês, das cargas positivas e negativas, da atração desses passos aqui. Da impressora já de tinta, que tem a bubble jet e a piezoelétrica, né, que você gera uma bolha, que o calor gera essa bolha, a bolha estoura e aí vai para o papel, vai ser jogada, lançada para o papel. E na piezoelétrica não, é quando eu vou gerando aqui no piezoelétrico, eu coloco uma carga nela, ela se dilata para o lado direito aqui, por exemplo, nesse desenho, se dilata para o lado direito e empurra a bolinha que estava aqui lá para o papel, né? Isso para impressoras. E para monitores, basicamente esse princípio aqui do LCD, né? Que você gera seja LCD ou LED, o que muda é a forma como você gera a luz. Você gera a luz, ela passa por um difusor, passa por um polarizador vertical, depois pela tela de cristal líquido e por um polarizador horizontal. Então, saber isso aqui, que ela passa por um polarizador vertical, então ela deixa passar só a luz vertical, tá? E depois ela vai passar por um polarizador horizontal. Desse jeito aqui, se não tiver nada no meio do caminho, essa luz vai ser interrompida, porque a luz vertical não vai passar pelo polarizador horizontal, só passa a luz horizontal. Então, para ela conseguir passar, eu tenho que dar uma torcida aqui no cristal líquido, né? Nas moléculas de cristal líquido, elas são torcidas, porque a luz ela entra aqui e ela torce junto com o cristal líquido. Então, ela entra na vertical e sai na horizontal. Quando isso acontece, a luz passa. Quando isso não acontece, a luz não passa. Então, você vai gerando impulsos elétricos aqui, né? Corrente elétrica, para você induzir ao cristal líquido para fazer essa torção ou não, para deixar ou não a luz passar. Beleza? E aqui na luz, no monitor, você tem esse esquema aqui qualquer que seja o monitor colorido, dessa mistura do RGB, né? Do Red, Green and Blue, do vermelho, verde e azul, para formar as cores. Beleza? Acho que é isso aí, pessoal.
foi uma revisão aqui rápida. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada com calma aí no material. Foquem agora em disco e RAID para quinta-feira. E para outra terça-feira vocês podem até pegar essa aula, vai estar gravada, disponível lá. Vocês podem pegar e olhá-la de novo para essa parte de barramentos e dispositivos de entrada e saída. Esses são os principais pontos aí que eu foquei, que eu destaquei aí, que eu acho que vocês precisam saber. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Vou deixar vocês aí. Na quinta-feira, então, a prova vai estar disponível no horário de aula para vocês fazerem. E na outra terça também. E aí na outra quinta, na quinta da semana que vem, né, a gente se encontra aí para poder dar uma geral nas duas provas, ver os resultados e continuar. Tem mais algumas coisinhas pra gente falar, beleza? Boa noite aí pra vocês então, pessoal.